da palavra. A fé vem pelo estudo da palavra, a fé vem pela comunhão, ou seja, está ali na igreja, junto com o seu grupo, que lhe dá sustentação aos seus princípios e valores, e o crente que vai à presença de Deus, o crente que vem à igreja, e o crente que anuncia o evangelho, para mim, esse é o sermão que todo crente deve praticar. Portanto, eu prego esse sermão, ao repetir esses versos, e aí vou para o tema do dia. Porque para mim é o tema, o principal é esse, ajudar o irmão a desenvolver e consolidar o hábito de ir à presença de Deus, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa. Ou seja, vamos falar do resto, né? Então, quando eu me levanto, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou à presença de Deus para orar, estudar, meditar e louvar. Enquanto eu faço isso, o Espírito Santo me batiza. E ele me batiza para quê? Para que eu o aguarde naquele dia, venha o momento que ele vier. Cada dia é um bem que nos leva, que tem desdobramento na eternidade. Hoje, Jesus Cristo pode voltar. E como adventistas, nós temos esta consciência. Não sei se vocês sabiam, mas a Igreja Adventista, nos seus primórdios, no começo dela, não era objetivo dos organizadores que ela fosse uma instituição organizada como é hoje. Mas a igreja foi crescendo, 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 tinha que comprar propriedades, e todas as propriedades, a princípio, ficavam em nome do esposo da irmã White, Tiago White. Chegou um momento que ele disse, não, isso não é possível. Então, vamos ter que criar uma instituição, uma organização. E em 1863, se tomou, então, a decisão de fazer isto, e vários nomes foram sugeridos. Vários. E aí se chegou a dois nomes. Então, o primeiro nome que a maioria entendia que a igreja deveria se chamar, deveria ser Igreja de Deus. E começaram a orar, e daqui a pouco surgiu um outro nome. O nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguns disseram, não, o nome é muito grande, o ideal seria que fosse só um ou dois nomes, e como sempre foram orar. E resultado, Deus revelou que o nome não deveria ser Igreja de Deus, mas Igreja Adventista do Sétimo Dia. E veio a justificativa profética para esse dia. Duas questões proféticas cruciais no nome da nossa igreja. Primeiro, adventista, ou seja, a igreja que aguarda o Senhor Jesus agora, cada dia. E como falei a vocês, em todos os meus estudos, que foram vários anos, cheguei à conclusão, através do exame das Escrituras e de centenas de livros, que quando eu me levanto, e antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou à presença de Deus para orar, para estudar, para meditar e louvar. Isso é o que me prepara para a volta de Jesus aquele dia. Portanto, meus irmãos queridos, isto é crucial. Isto é crucial, não se discute. E o segundo ponto é que, adventista do sétimo dia, a igreja estaria pregando todo o tempo. Porque, como vocês sabem, o inimigo
ele instituiu um outro dia de adoração que não é bíblico. O primeiro dia da semana, o nome já diz, é dia de trabalho. Lógico, não impede de você adorar, ir ao culto evangelístico, ou quiser passar o domingo também adorando. Aliás, vai chegar um momento que vai ser um movimento tão grande em favor do domingo, que a igreja vai usar isso como estratégia de evangelização, como se usa a Semana Santa. Mas o certo é o seguinte: todas as vezes que a pessoa passasse em frente da igreja e percebesse o nome adventista ou do sétimo dia, ela diz: isso aqui está no sábado. Essa é a igreja verdadeira, porque eu li na Bíblia que é o sábado e não o domingo. E milhares virão para a igreja, assim como milhares sairão também da igreja no período profético que nós entendemos como peneiramento, sacudidura. Isso vai acontecer. Então, meus irmãos, o primeiro sermão que falei para vocês, que ensinei para vocês, foi este, tá? Quando eu me levanto, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou orar, estudar, meditar e louvar. Isso não se discute, porque eu não posso ser adventista sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Então, esse é o princípio número 1. Eu preciso receber o batismo do Espírito. E hoje, nos próximos 20 minutos, eu queria falar para meus irmãos a respeito de um tema que é consequência do batismo do Espírito Santo na vida diária. Eu queria falar para vocês a respeito da tríade do Espírito Santo. É um tema espetacular. E aqueles que passam pela experiência do batismo do Espírito Santo todos os dias e desenvolvem e consolidam o hábito, a palavra de Deus não volta vazia. E você vai começar a produzir esse fruto de forma cada vez mais abundante. Porque quando eu nasço para o reino de Deus, a partir do momento que eu vou caminhando com Ele, a partir do momento que eu vou crescendo com Ele, eu produzirei esse fruto de forma bem natural. Assim como a bananeira produz banana, a laranjeira, laranja e assim sucessivamente. Então a gente vai sentindo isso. É uma experiência, irmãos, extraordinária. Você sentir que um poder diferente está tendo domínio sobre você. Então vai chegar um momento que orar vai ser uma coisa natural, falar de Jesus vai ser uma coisa natural, e no próximo sermão eu justamente vou falar sobre isso. A experiência de missão na vida de alguém que já desenvolveu e consolidou o hábito de buscar a Deus pela hora de cada manhã. Vou falar o meu, vou compartilhar o meu para vocês, tá bom? Bem, mas vamos então. Vamos abrir a palavra aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, e vamos acompanhar juntos essa caminhada acerca da tríade do fruto do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra aí no livro de Gálatas, capítulo 5, e vamos começar com o versículo 22. Gálatas 5, 22. Aí, nós já vamos descobrir a primeira tríade. Então, vamos. Gálatas, capítulo 5, versículos. Vamos começar com o versículo 22. 22 e o 23. Tudo bem. Então, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Aqui diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Pronto. Aqui está a primeira tríade do Espírito Santo. É amor, paz e alegria. Bem, essa primeira tríade tem que ver
com aquilo que Deus faz em nós, aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Então, você é batizado com o Espírito Santo todos os dias, ou melhor, quando você se levanta antes de comer, antes de beber, antes de fazer qualquer coisa, você vai à presença de Deus para orar, estudar, meditar e louvar. Aí o Espírito Santo lhe batiza. Lhe batiza para que você tenha o quê? Amor, volte ao texto, para que você tenha amor, alegria e paz. Pronto, essa é a primeira tríade. Então, o Espírito Santo derrama em seu coração o amor de Deus. Aliás, vamos ver o texto. Abra em Romanos 5:5. Olha que espetacular. Romanos 5:5. O texto está pertinho, é só voltar aí. Romanos 5:5. Olha que coisa extraordinária. Romanos 5:5. Aqui diz assim, Romanos 5, versículo 5. Aqui diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Repito, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha que extraordinário. Então, como a pessoa... Aliás, olha a introdução do texto. Olha, a esperança não nos deixa decepcionados. Ou seja, a esperança, na linguagem bíblica, é a âncora da alma. E é bem provável que desses 69 irmãos que estejam me ouvindo, vários já têm usado embarcação e sabem qual é a finalidade da âncora. Tá? No momento de necessidade, uma tempestade, instabilidade no barco ou qualquer outra situação, você baixa a âncora, espera a tempestade passar e depois segue viagem. Na vida espiritual, a esperança é a âncora da alma. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão e minha irmã, que você vai enfrentar dor, dificuldades. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo aí é baixar a âncora. É esperar a tempestade passar, mas num ambiente seguro. Qual é nossa segurança? É a palavra de Deus em nosso coração. A tempestade passou e você segue viagem. Mas segue viagem dentro de uma visão. Qual é a visão? O amor de Deus. O amor. O amor é um princípio ativo, que não é uma emoção, não é um sentimento. Amor é um princípio ativo que tá dentro de você. É como a eternidade. Papai do Céu colocou a eternidade dentro do nosso coração sem que nós soubéssemos. Então, da mesma forma, o Espírito Santo é colocado em nosso coração e ele nos enche do amor de Deus. Interessante que quando você é batizado com o Espírito, você é conectado com o ensino de 1 Coríntios 13, 4-8, que não preciso ler, todos vocês conhecem. Amor, alegria, o amor tudo suporta, o amor não se ufana, o amor não se exaspera, não se ressente com o mal, e assim, aquilo que vocês conhecem. Então, quando eu me levanto e antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou à presença de Deus para orar, para estudar, para meditar e louvar, eu estou neste momento
permitindo que o Espírito Santo derrame o amor de Deus em meu coração para eu viver como um filho durante aquele dia. Aliás, na mensagem passada eu falei a vocês de João 1,12. Nesse momento, Deus me dá poder para eu viver de forma amorosa, como é que diz a tríade lá? De forma amorosa, de forma alegre e com paz. Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque a minha paz vos dou. Não vos la dou como homem, a paz de Deus. Então, a primeira tríade do Espírito Santo que vai aparecer em sua vida tem que ver com o seu relacionamento com Deus. Deus me abençoa, me dando amor, alegria e paz. Paz, a paz que vem de Deus. A paz que me leva a viver em paz com todos, o quanto depender de nós, vamos ter paz com todos os homens. Um crente batizado com o Espírito Santo é um crente amoroso, é um crente alegre, é um crente que tem paz. Guardem bem isso. E eu não tenho como adquirir estas coisas por mim mesmo. Eu não tenho amor, eu não tenho paz, eu não tenho alegria inerente a mim mesmo, ou seja, que venha do meu interior. O amor verdadeiro, a alegria verdadeira, a paz verdadeira é aquela que o Espírito Santo me dá antes de qualquer coisa. Agora, pense no contraditório. Se eu me levanto e não vou à presença de Deus, hoje meu trabalho, minha vida está muito corrida, não tenho tempo de ir à presença de Deus. Pense no contraditório. No direito tem o contraditório, na teologia também. Então, olha só. Se eu não vou à presença de Deus, se eu não permito que o Espírito Santo derrame o amor em meu coração, para eu ter amor, para eu ter alegria e paz, não pense que isso você vai ter isso de você, não. Vai parecer que tem, mas na primeira situação vai se manifestar o bruto que está dentro de mim, fazendo aquilo que é contrário ao amor. O bruto que não tem alegria, o bruto que não tem paz. Isso vai ser uma realidade em minha vida. Não tem outra saída. Ou eu sou batizado com o Espírito Santo, ou então vai aparecer em mim as obras da carne, né? As obras da carne. Que é o seguinte, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, porfias, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Então, meus irmãos, não tem para onde a gente ir. Não tem, não é uma opção, é uma necessidade crucial. Porque se eu não estiver bem com Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não tenho para onde ir. Vamos à segunda tríade. Então, a primeira tríade, amor, paz e alegria, tem que ver com o trabalhar de Deus na minha vida. Vamos à segunda tríade. A segunda tríade diz assim: longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade, paciência. Paciência é longo ânimo, paciência. Benignidade, a beneficência, bondade. Interessante, aqui não é uma bondade, é uma bondade, o sentido original aqui é bondade prática. Não é bondade de palavra. Vá que alguém vai lhe ajudar. Não. O chamado, quando você vê um necessidade, não é um necessitado, não é para o outro, é para você. É para você. Então, a ideia aqui é o seguinte: a segunda tríade tem que ver com a minha atitude para com o meu próximo.
Olha como é a palavra de Deus. Então, primeiro, Deus me dá alegria, amor e paz, para que eu possa lidar com o meu próximo com paciência, para que eu possa lidar com o meu próximo de Eu forma, queria saber se está repetindo de o. forma beneficente, de forma benigna, digamos assim, e de forma bondosa. E interessante, uma bondade que, como eu falei a vocês, não é aquela, vá que alguém vai lhe ajudar. Não. O que eu posso fazer com o meu próximo que está em necessidade? O que eu posso fazer? Você faz a sua parte e agora encaminha outros que poderão fazer o que não esteve ao seu alcance realizar, por alguma limitação financeira ou de qualquer outra ordem. Então, é uma bondade prática, é uma bondade onde você vai dar o copo d'água ao sedento. É uma bondade que você vai repartir o pão que você tem com o sedento. É uma bondade dirigida por uma generosidade que vem de Deus. Aliás, tudo quanto fazemos de bom vem de Deus. Não existe nada de bom em nós. O que existe em nós é uma imitação muito falsa de uma carne que não é gerida por nós. De uma carne, de um ambiente muito ruim, onde eu tenho que decidir. Mas como é que eu vou decidir se eu não tenho o amor de Deus em meu coração, se eu não tenho paz, se eu não tenho alegria? Como eu poderei decidir ter paciência, ser uma pessoa benigna, ser uma pessoa bondosa, se Deus não colocou isso em minha vida? É fogo de palha, irmãos. Não existe em nós nada de bom que não tenha vindo de Deus. Isso é crucial, isso é essencial. Então vamos lá. Primeira tríade do Espírito Santo tem que ver com o meu relacionamento com Deus. Quando eu me levanto, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou à presença de Deus para orar, para estudar, para meditar e louvar. Enquanto eu faço isso, o Espírito Santo me batiza. E o batizado Espírito Santo é encher o meu coração de amor, paz e alegria. Então, tendo essas coisas dentro de mim, eu me manifestarei, eu lidarei com o ser humano, com o meu próximo, num contexto de paciência, num contexto de generosidade ou de beneficência e num contexto de bondade, só que uma bondade prática, não é uma bondade teórica, é uma bondade que se dá com aquilo que você tem e com aquilo que você não tem. Bem, vamos à terceira tríade. A terceira tríade fala de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora tem que ver conosco, comigo mesmo. A primeira tríade tinha que ver com Deus. A segunda tríade tinha que ver com minha atitude para com o meu próximo. E a terceira tríade agora tem que ver com a atitude que eu tenho para comigo mesmo. E o primeiro fruto aqui é fidelidade. Interessante. O contexto aqui fala dessa fidelidade como sendo algo que vem de Deus. Porque sem Deus, o ser humano não tem palavra. Não está no ser humano essa virtude de ser fiel, fiel, fiel. Ele é uma imitação de fidelidade. Ele fala para a esposa que vai ser fiel, daqui a pouco atrai.
a esposa diz para o esposo vai ser fiel, e em algum momento chega traindo. Você fala para um amigo que você vai ser fiel, mas em algum momento você vai falhar. Você fala para o seu patrão que você vai ser fiel no trabalho, em algum momento você vai falhar. Não é essa promessa de fidelidade que vem de um ser humano comum. A fidelidade aqui, ela provém de um coração que aprendeu a amar a Deus de forma respeitosa, que aprendeu a amar o próximo de forma respeitosa. E aqui diz que essa fidelidade vem de um coração que respeita Deus. Mas ele respeita porque ele já recebeu essa bênção de Deus. Então, esse tipo de fidelidade. Aí eu fui, por exemplo, desse departamental de mordomia há muitos anos. E eu já fiz alguns sermões dizendo assim, irmão, se você não devolver o dízimo, você não está sendo honesto com Deus. Irmão, se você não devolver a oferta, você não está sendo agradecido, porque o dízimo sempre tem que ver com honestidade. E a oferta sempre tem que ver com gratidão. Mas, meus irmãos, pregar um sermão desses para alguém que não tem a primeira tríade do Espírito, que não tem a segunda tríade do Espírito na vida, meus irmãos, eu vou estar dando uma surra nele, insuportável. O pobrezinho já está morto. E agora eu chego ali para dar um chute em quem já está quase morto. Então, entendi. E antes de dizer ao irmão, devolva honestamente o dízimo, entregue sua oferta diante do altar, primeiro eu tenho que levar o irmão para Deus. Eu tenho que levar o irmão para Deus. Porque a partir do momento que ele está em Deus, a partir do momento que ele entende que ele é um anjo de Deus para o próximo, ele vai ser fiel sem nenhuma dificuldade. Quando ele recebe lá os 3.000 de salário, ele não vai ter nenhuma tristeza ao tirar os R$ 300 do dízimo, ao tirar os 150, 200, 300 de oferta, ele não vai ter tristeza, porque ele sabe que o Deus amoroso a quem ele ama, que lhe dá alegria, lhe dá paz, tá? Lhe dá amor, ele vai lhe dar tudo que você precisa. Olha, meu irmão querido, se Deus não abençoar o seu negócio, não é a sua habilidade que vai abençoá-lo. Se Deus não lhe dá saúde emocional, não é o remédio que vai lhe dar. Tudo de nós, meu irmão, que presta vem de Deus. E é por isso que eu amo, é por isso que vem essa fidelidade aqui. Então, é uma fidelidade que nasce a partir do seu relacionamento com Deus. Não é um sermão, não é uma palestra. É um princípio ativo que está dentro de você. Falei que o amor não é um sentimento, não é uma paixão, é um princípio ativo, que vai crescendo cada vez mais, que cresce todo dia. E o dia que você se levanta, e você primeiro não vai à presença de Deus, o dia que você se levanta, e você não vai à presença de Deus antes de comer, antes de beber, antes de fazer qualquer coisa, nesse dia, o amor, a paz e a alegria deixaram de crescer dentro de você. Nesse dia, você vai perder de vista a sua paciência, a sua beneficência, a sua bondade para com o seu próximo. E nesse dia, você também vai perder o respeito para com Deus. O respeito que ele leva a ser fiel. Eita, e o tempo está andando, pastor. Já estamos mais em 3 minutos, nós terminamos aqui. E os 2 últimos itens da terceira tríade. Mansidão. Então, primeiro é fidelidade, só que é uma fidelidade que vem de Deus, não é que vem de você mesmo. Terceira tríade é mansidão. Irmãos queridos, nós nascemos cada dia brutos, parecendo um siri na lata, um cascavel.
nascemos ruins, levantamos em iniquidade. E justifico a vocês. Quando eu me levanto, Satanás atiça o que há de pior em nós. Porque nós nascemos em iniquidade. E a iniquidade é a expressão máxima da maldade. Aliás, a Bíblia diz que pecado é iniquidade. É mais do que transgressão da lei. É iniquidade. É maldade sobre maldade sobre maldade. E Mateus diz que quando eu me levanto, ele destina essa maldade para esse dia. A Bíblia diz, basta para cada dia o seu mal. Então, o que neutraliza esta maldade é o poder que vem do alto. É o poder que vem de Deus. É esse poder que coloca em seu coração amor, paz e alegria. É esse poder que vai levar você a lidar com paciência, lidar com beneficência, lidar com bondade verdadeira ao seu próximo. Então, é esse sentimento, é esse sentimento, é isso que vai lhe amansar, que vai deixar você um cordeiro, um homem, uma mulher amorosos, cheios de Deus, diferentes. E, por último, domínio próprio. Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Vocês acham que alguém que se levantou e saiu e foi instigado e foi provocado e daqui a pouco surgiu no coração dele aquela raiva, aquele rancor, e ele, naquele contexto de raiva, de rancor, ele foi lá, sacou uma arma, ou pegou uma pedra, ou pegou um pau e matou alguém? Vocês acham que isso não é resultado de alguém que não buscou Deus? Ou pode ser até que tenha buscado, mas buscou de qualquer maneira. Buscou de qualquer maneira. Então, meus filhos, pensem aqui comigo. A grandeza de um ser humano não está relacionada à quantidade de sentimentos que o dominam, mas a quantidade de sentimentos que ele é capaz de dominar pelo poder de Deus que já está aí na sua vida. Gente, é isso que eu queria falar para vocês. É isso que eu queria falar para vocês. Quando eu me levanto e antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu vou à presença de Deus para orar, para estudar, para meditar, para louvar, nesse momento, o Espírito Santo me batiza. E me batiza para eu produzir a tríade do Espírito em minha vida. A primeira tríade, Deus me enche de amor, de alegria e paz. Oh, meu irmão, isso é a maior riqueza que um ser humano pode ter. A segunda tríade, ele me ajuda a ter paciência, me ajuda a viver de forma benéfica, me ajuda a ser bondoso, não de palavras, mas na prática. Ele me ajuda a ser manso. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, diz a palavra de Deus. Ele me ajuda a ter domínio próprio. Ele me ajuda, ele me ajuda a ser fiel. Ele me ajuda a ser fiel. Gente, é isso. É isso que eu queria dizer a vocês. E eu pergunto, isso que eu acabei de falar aqui, lhe ajudou de alguma maneira? Isso que eu terminei de falar aqui é importante para a sua vida, para a nossa vida? Então, que tal você dizer aí onde você está? Ô, Espírito Santo, me ajuda, me batiza, para que eu possa produzir essa tríade. Diga isso aí na presença de Deus. Isto. Eu estou maravilhado vendo tantas mãozinhas aqui dizendo, é isso que eu quero para a minha vida. Deus seja louvado. Então, eu quero agora orar, pedir a Deus que Ele nos dê esta bênção hoje, para a glória dEle.
Querido Pai, nosso Deus que estás nos céus, acabei de falar para a tua igreja. A menina dos teus olhos, o objeto do teu cuidado especial aqui na terra. Ó Pai, faze que esses ensinos sejam colocados em prática em nossa vida. Nos dês a graça de produzir o fruto do Espírito de forma natural, através do poder da tua palavra implantada em nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelo ministério do pastor Josias, que como pastor amoroso, reuniu o rebanho dele nesta manhã para ouvir a tua palavra. Cuida desse colega, da família, da esposa, da igreja dele. E nos dês a graça de vivermos esta realidade hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Na terça-feira, falaremos para vocês sobre algo, sobre missão. O trabalho daquele que foi batizado com o Espírito Santo diariamente. E qual é o método que eu uso para poder abençoar as pessoas, todas as pessoas que se aproximam de mim. Obrigado a todos, pastor. Pastor Miguel, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Enquanto o pastor falava aí, veio à minha mente o seguinte versículo, pastor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pastor, esse batismo diário do Espírito Santo hoje é mais necessário do que nunca, porque existe uma igreja que precisa testificar do Deus que nós conhecemos, e muitas vezes nós estamos negando a eficácia desse evangelho, negando a eficácia da graça, porque levamos o nome do Senhor, mas não levamos a prática, não levamos o derramar do Espírito Santo diariamente na nossa vida. E o segredo, irmãos, para a nossa vitória diariamente é sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Meu pastor Miguel, muito obrigado, de coração, tá? Na próxima terça, se Deus quiser, a gente termina essa série de assuntos. Na semana passada, o pastor disse sobre a necessidade de buscarmos, em primeiro lugar, a Deus, antes de comer, antes de beber, ou antes de fazer qualquer outra coisa, não é isso, pastor? Isso. Nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus, né? Porque através do batismo diário do Espírito Santo, os frutos do Espírito, a tríade do Espírito Santo vai estar na nossa vida e nós vamos poder viver de acordo com a vontade do Pai. Louvado seja Deus por isso, meu pastor. Mas, pastor, Deus me deu a graça de viver isso já faz 20 anos. Amém. Experimente, olha, com 1 ano você sente algo, com 2, esta alegria já vai aumentando, com 3, com 4. A Bíblia diz que até a gente atingir a plenitude do conhecimento do Senhor Jesus. É como uma árvore que você vê lá. Agora, por exemplo, plantei aqui um pé de tangerina. O ano passado deram umas 12, 13 pocãs. Ontem olhei ali o pé. Está cheio de flores. Imagino que vai dar quase 100. É igual a gente no caminhar da gente com Deus. É isso aí, gente. O assunto é empolgante. Amém, meu pastor. Para aqueles que são da região aqui, a casa do pastor Miguel tem uma hortinha muito boa lá, viu? Pastor, obrigado. Que Deus te abençoe. Se o pastor quiser continuar conosco, fica à vontade. Nós vamos agora para a parte de testemunhos, de agradecimentos, tá bom? Eu vou pedir permissão para vocês, que tenham já outro compromisso, mas ok, meu pastor. Estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vamos orar pelo pastor Miguel hoje também, para Deus conceder a ele graça, sabedoria, né? E que todas as dádivas celestiais, pastor, estejam ao seu alcance. Amém? Vamos fazer mais uma oração com ele aqui antes dele sair da nossa sala. Querido Pai, obrigado pelo batismo diário do teu Espírito. Amém. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da tríade do teu Espírito na nossa vida, para nos guiar, para nos moldar, para nos transformar, para fazer de nós agentes celestiais onde quer que nós estivermos. Amém. Senhor, abençoe o seu servo, o pastor Miguel, hoje, nas lutas dele, os desafios dele, a família dele, a igreja que ele está pastoreando.
a nova etapa na vida dele que vai começar muito logo, que tudo isso seja uma bênção e uma dádiva do Senhor para ele e para nós. Amém. Senhor, continue conosco aqui na nossa reunião, vivificando a tua igreja, derramando o teu Espírito sobre nós. Amém. Nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meu pastor, obrigado. A todos os irmãos. Amém, amém. Bom dia, irmão Joabe, bom dia, irmã Alessandra. Eu quero passar esse momento para eles. Eles são os coordenadores desse movimento de oração, esse movimento profético para abençoar tantas pessoas. Somos 79 agora neste culto. Olha, está caindo um pouquinho, alguns estão saindo, mas que Deus seja louvado. Meu irmão Joabe e minha irmã Alessandra, a palavra é com vocês agora. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Eu quero aproveitar esse momento para deixar registrado aqui a gratidão da nossa irmã Adriana Cuenca. Deixa eu ler aqui o que ela transmitiu para nós, tá bom, irmãos? Eu acho que ela não está aqui agora, mas ela deixou a seguinte mensagem, eu quero compartilhar ela com vocês. Passando aqui para avisar que o meu esposo descansou no Senhor faz 30 dias. Apesar de tudo que passamos, estamos bem e felizes, porque só estamos abrindo mão de estar mais alguns anos aqui com ele, para vivermos a eternidade. Essas são palavras da nossa irmã. Ele não era adventista e durante o período em que ficou no hospital, fez estudos bíblicos, aceitou Jesus como Salvador e até guardou o sábado. O hino que ele mais gostava era Um Vaso Novo. Olha aqui que bênção, meus irmãos. Ainda estamos em tempo de organizar a vida, mas em breve a gente vai se adaptar com a nova etapa. Agradeço as orações aqui falando para você, meu irmão, tá? Você, minha irmã, de intercessão. Que Deus abençoe a todos. E aqui a irmã me conta um pouquinho que ali recebeu o auxílio do pastor Jean, que nós buscamos e encaminhamos para ela. Ela não é de São Paulo, né? E os irmãos lá da igreja que ela começou a ir, olha que família linda, né? Nossa irmã é de fora, não é da Grande São Paulo, e ali ela foi acompanhada, ela foi amparada, ela foi pastoreada, né? Louvado seja Deus, tá bom, irmãos? Então fica aqui a gratidão por parte da nossa irmã Adriana, ela me transmitiu essa mensagem, eu falei, eu vou levar lá para o nosso grupo. Que Deus abençoe a todos. Bom, Joabe, bom dia, que Deus te abençoe, meu querido. Bom dia, meu pastor, bom dia, irmãos, que bênção, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez, pregação maravilhosa para reforçar um pouquinho aí a nossa fé. E que bom, né, irmãos, estarmos aqui na presença do Espírito Santo e podermos também aprender e testemunhar também das bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, né? Esse momento agora nós vamos coletar alguns testemunhos, né? Você que tem sido abençoado aí, que Deus tem te usado, que Deus tem feito maravilhas na sua vida através desse pequeno grupo, né? Pequeno, grande grupo já, né, pastor Jesus? Não é tão pequeno assim. Então, é uma bênção. Eu gostaria que você levantasse a mãozinha aí para a gente te ouvir, né? Se você tem uma bênção, né, especial. A irmã Rita Rios, né? Eu acho que é a primeira aí, irmã. Levantou a mãozinha, mas ela levantou assim, não foi na mãozinha, não. Tudo bem, irmã Rita Rios? Tudo bem, pastor Joab, pastor Josias. Esse grupo é uma bênção e eu só quero agradecer. Eu peço também, mas eu só quero agradecer a vocês pelas orações. Primeiramente a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. E eu tenho pedido oração pela minha família, inclusive pelo meu filho Eduardo, que, por falta de temer a Deus, tem, através do álcool, tem praticado algumas coisas, muitas coisas que não são boas, né? Só que eu creio em Deus e creio nas orações dos irmãos, e Deus tem feito muitas maravilhas, e no momento ele está com mais de 20 dias sem beber, sem fumar, né? Ele aprendeu a fumar, não fumar, aprendeu a fumar e a beber. Então, eu agradeço a Deus. Ele estava muito fora de si, mas a minha irmã, minha família que mora em São Paulo, foi buscar na rodoviária e o acolheu, e ele não está bebendo. Ele
não fui para a igreja adventista, mas já fui na igreja Assembleia, com as minhas irmãs, que elas não são adventistas, mas elas são da igreja Assembleia, já fui com eles, com elas, e está sem beber. E eu peço que continue orando, por favor, para que ele aceite, ele abra o coração para Deus, para que Deus faça morada. Ele é uma bênção sem beber, uma bênção. Mas quando bebe, dá lugar para o inimigo usar e está repreendido. Deus já começou a obra e eu creio no poder e na misericórdia, na bondade de Deus. Eu peço que vocês continuem orando. Ore por... Ele é Eduardo, mas eu tenho o Ricardo, que não pode beber também. Não pode beber. Então, se eles não podem beber, eu creio que eles podem aceitar o Senhor e ser uma nova criatura, e ser uma bênção para a obra do Senhor. E eu creio. Eu tenho a Carla, que é adventista, mas precisa melhorar. Precisa melhorar. E todos nós precisamos, né, irmão? Então, eu peço a vocês que orem pela minha família, meus netos, meus filhos, enfim. Eu peço que vocês orem por uma menina que está com CA aqui. Ela tem 3 filhos. E ela precisa urgentemente de cura, mas principalmente de cura espiritual. Ela não é adventista, mas ela precisa aceitar o Senhor, e ela precisa do agir de Deus na vida dela. Esse é o meu pedido, e eu continuo orando e agradecendo. Amo vocês. Vocês são uma família maravilhosa. Eu não sei, eu não estou vendo a irmãzinha do cabelinho branquinho, ela ora pelo Eduardo, eu amo, é tão lindo, irmãos, eu choro. Ela ora pela minha família, e eu só agradeço a Deus. E Deus tenha envolvido as orações de vocês, as nossas orações. Muito obrigada, Deus abençoe, eu amo vocês, tá bom? Amém, minha irmã. Deus abençoe, a gente vai estar orando e reforçando também, né? E conta com a gente, tá? Nosso grupo de intercessores, nós estamos aí, todo mundo, né? Eu estava aqui a pregação e eu estava enviando para os meus irmãos, para a minha igreja, para meus amigos. Eles precisam participar desse grupo. Sim, é uma bênção e é o que o pastor falou aí, né? Então é uma renovação do Espírito Santo que precisamos, e esse encontro ajuda a gente a reforçar as nossas forças também, porque não é fácil, né, irmãos? A batalha Não é fácil. Diária, e com a direção do Espírito Santo e sendo revertido aí do Espírito de Deus, nós conseguimos vencer neste mundo as investiduras do inimigo, né? Com certeza. Deus abençoe, tá, irmã Rita? Muito obrigado. Obrigada, irmão. Deus abençoe também. Amém. Vamos para o próximo aqui, que o nosso tempo está um pouquinho curto. Acho que tinha o Newton, né? Acho que a irmã Lissandra até me falou que o irmão Newton tá por aí. Não sei se ele saiu, deixa eu ver. Ele deve ter saído, ele estava, mas acho que caiu, irmão, já. Saiu, acho que saiu, que verdade. Uhum. Vamos para o próximo, então. Quem vai ser a próxima pessoa aqui? Rawane Oliveira? Eu acho que é, né? Tudo bem, Rawane? Sou eu, a Rosemary. Tá. Hoje eu estou com o aparelho da minha filha. Eu gostaria de agradecer muito pelas orações que eu tenho recebido, né, em prol da minha família. E a questão é a minha tia. Minha tia, ela tem uma tosse crônica e que a gente não descobriu o que era. E essa tosse, ela vem há muito tempo. Aproximadamente há uns 20 dias eu consegui, ela não estava muito legal, eu passei ela no médico, e aí descobriu-se uma pneumonia. E essa pneumonia já tem quase 30 dias que essa pneumonia, não, de 20 a 30 dias que não passa, mesmo com medicamentos e tudo. Então, assim, agora eles pediram uma tomografia. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos fazer essa tomografia para saber o que há no pulmão dela. E aí eu peço aos irmãos que orem, para que Deus ajude, que seja lá o que for que estiver lá, que possa curar, possa ter a cura, né? Porque, assim, parece que ela já adaptou com essa situação,
mesmo ela estando com essa pneumonia constante, ela dorme bem, ela alimenta bem, sabe? Só aquela tosse crônica. Mas, gente, se vocês vissem a radiografia, o pulmão dela está todo tomado, cheio de ferida, Nossa. todo tomado. Então, é um milagre de Deus. É Deus que está sustentando ela, Deus que está mantendo ela, né, em paz. E assim, o que eu peço é que os irmãos continuem orando para que a gente consiga achar um tratamento, né, descobrir o que que é e achar um tratamento para ela. Então, assim, eu creio que foi o poder da oração que fez com que a gente descobrisse esse problema no pulmão dela, né, e agora Sim. correr atrás para que Deus abençoe que ela fica bem. Ela é deficiente, né, ela tem sequela de meningite, ela teve meningite aos 6 meses de idade. Hoje ela está com 60 e vai fazer 68 essa semana. É uma idosinha e, assim, ela não se expressa direito para a gente o que que ela está sentindo, então a gente precisa olhar igual como se fosse um bebê, para estar descobrindo o que que ela tem. E aí a gente acabou descobrindo essa pneumonia. Tá bom, minha irmã, vamos estar orando sim, tá? Realmente Deus tem sustentado, vocês têm sustentado ela até aqui. E vamos pedir a Deus também, né, para que consiga fazer um tratamento tudo correto ali, né? Porque geralmente passa alguns antibióticos, alguns medicamentos ali para ajudar a limpar o pulmão, né? Porque é bem delicada essa questão do pulmão, né? E a gente precisa, a respiração, toda parte aí passa pelos pulmões e precisa funcionar direitinho, né? Se Deus tem sustentado até aqui, acredito que Deus também irá colocar médicos aí para ajudar no tratamento e que tudo corra bem também, tá bom, minha irmã? Amém, amém. Que Deus abençoe, tá, minha irmã? Fica com Deus e a Amém. gente vai orar assim por vocês. Amém, pastor, fica com Deus também, e eu sigo em oração por todos, viu? Amém, amém. Vamos para a próxima aqui, Maria Helena. Maria Helena de Castro, tudo bem, minha irmã? Tá por aí? Bom dia, estou Bom sim. dia. Eu quero agradecer a Deus, né, por participar desse grupo. Ele tem sido para mim, assim, um suporte. Amém. Mas aqui, eu faço parte, né, do grupo de intercessão, eu sou intercessora, mas eu nunca expus e realmente eu só peço pelos outros. Mas hoje eu quero pedir aqui ao grupo, né, que orem por mim. Eu estou passando por uma fase, assim, uma dificuldade financeira muito grande. E, assim, eu sempre trabalhei com vendas, né? Eu tenho um ateliê de confecções, mas eu fui lesada por alguém no valor de R$ 6.000. E isso tem me causado realmente, fiquei depressiva por conta disso. E eu não tive, assim, condições de pagar. Assim, a pessoa que ficou me devendo isso, não me pagou e eu não tive condições de repor, de colocar esse dinheiro. Sim. Esse dinheiro que eu trabalhei era de outra pessoa. Então, eu tive uma grande decepção essa semana, porque ela ficou de me pagar, começar a me pagar semana passada, eu tive uma grande decepção dela dizer que mais uma vez mentiu para mim que só vai começar a pagar em dezembro. E isso, irmão, mexeu com o meu relacionamento com meu esposo, meu marido. E está assim, tá sendo muito difícil para mim. Então, eu quero pedir a vocês que orem para que Deus me mostre assim, uma solução, porque eu tenho que pagar esse dinheiro. Então, mas que vocês orem para que Deus me dê saúde para trabalhar. Até a minha máquina, né, que era o meu objeto de trabalho, eu tive que vender uma máquina industrial, que eu trabalhava, eu tive que vender. Então, que vocês orem para que Deus esteja no comando da minha vida e que Deus me fortaleça. Amém, minha irmã Maria Helena. A gente vai orar sim, tá? Em especial pelo seu caso. Eu imagino a dor, a luta que a irmã tá passando. Irmãos, quando se fala de financeiro, né? Às vezes nem se fala tanto, né? Tem até um tabu, às vezes, de falar de financeiro, fala-se pouco, mas é algo que mexe muito com o psicológico da gente, né? Independente. Todos nós, nesse mundo, precisamos de recursos para se manter. E quando mexe aí
no sangue, né, assim, no que mantém as contas, que mantém a família, de que mantém as despesas, as coisas em dias, ainda mais para pessoas que são direitas, assim, né, minha irmã Maria, como a gente que sempre paga as coisas tudo certinho, eu sei muito bem como é isso. Então, isso causa um impacto emocional muito grande, né, e às vezes até para a tomada de decisão no meio desse nevoeiro de provas e de dificuldade é muito difícil sozinho. Mas a vantagem é que a irmã não está sozinha, né, meu irmão? O Espírito Santo está contigo, nós estamos contigo também, tá? E vamos estar, assim, orando, né? E se algum irmão tiver conseguir dar um direcionamento, ou puder ajudar a irmã também, procure a irmã Lisandra aí no privado, vamos dar um apoio para nossa querida irmã Maria aí também, né? No que for possível, no que a gente puder Sim, também. com certeza, Né? irmão Joab. Então, vamos unir forças e orações e quem for, se for possível, recursos também para estar direcionando e ajudando a irmã, tá bom, minha irmã Maria? Que Deus Amém, eu abençoe, tá? agradeço demais, mas E orem mesmo, orem por mim, que eu estou precisando realmente de oração, que vocês orem pelo meu relacionamento também com meu esposo, porque abalou tudo, irmão, foi sim, realmente abala, meu terrível. irmão, eu imagino. Eu imagino, e sempre, de fato, abala mesmo, e em todos os sentidos o inimigo gosta disso também, porque ele vê como uma oportunidade para que desequilibre a família, né? E a vida do intercessor também, ela não é fácil, né? As provas vêm, porque estamos carregando os fardos uns dos outros e o inimigo acha, procura brechas ou as situações da vida para nos Interessante, fraquejar, irmão, né? que tudo isso, eu era uma pessoa que, assim, eu estava na frente de tudo, para ajudar. Alguém precisou, eu estava para ajudar, entendeu? Às vezes eu ficava sem para ajudar alguém, sabe? Então, chegou uma Uhum, situação que eu não posso mais ajudar as pessoas. Hoje, me ligam me pedindo, porque sabe que eu gostava de viajar, e hoje eu não tenho mais condições de ajudar as pessoas por conta dessa dificuldade financeira que eu estou uhum, enfrentando. uhum. Vamos estar orando sim, minha irmã Maria, fica tranquila e pegue firme com Deus, que o Espírito Santo está contigo aí, e ele vai dar forças para a irmã também, a gente vai unir forças também em prol da sua causa aí também, tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Eu agradeço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, minha irmã, fica com Deus. Irmãos, vamos para mais um pedido ou um agradecimento, dá tempo de mais um aqui, né? Na verdade, já passou um pouquinho o nosso tempo, mas vamos para a irmã Risonete. Tudo bem, irmã Risonete? Tá por aí? Tô, pastor. Bom Bom dia. dia, minha irmã, tudo bem? Eu quero agradecer primeiro a Deus, fazer parte desse PG, onde eu tenho me sentido muito bem de estar aqui com vocês. E agradecer a Deus porque eu vi um também pelos meus filhos, qual eu pedi aqui no PG. Eu agradeço muito a Deus pelo livramento que Deus, através das orações, né? Eu creio que primeiramente, Deus, as nossas orações, as orações dos irmãos, faz muita diferença. O livramento que Deus deu ontem ao meu filho, caiu de moto com a esposa, e Deus deu um livramento que não aconteceu uma coisa bem grave, que disse que na hora que eles caíram, vinha um ônibus, mas graças a Deus não se ralaram o braço, e Deus cuidou tão grandemente que eu não tinha como deixar de vir hoje aqui e agradecer as orações de vocês. Eu creio que Deus ouve as nossas orações. Quando tem um grupo orando, faz toda a diferença, né? E depois que eu entrei aqui nesse PG, eu estou vendo muita coisa acontecendo assim de bom na minha casa, na minha família. E uma coisa grandiosa que aconteceu ontem foi isso, de meu filho cair da moto e minha nora, e não ter acontecido pior, né? Eu agradeço a vocês, continue orando pelos meus filhos, continue orando pela minha família. E muito obrigado, viu? Muito obrigado Amém, mesmo minha pelo irmã. Amém, amém. Amém. Realmente Deus tem estado com a irmã e com a família também, né? Que bênção que Deus deu esse livramento. Eu já caí de moto também uma vez, né? E foi o pessoal que tava, foi o rapaz do carro que estava errado, inclusive, fazendo a rotatória, ele entrou e bateu ali, né? Em mim, eu tava de moto, né? De bis na época. E foi uma queda bem feia, e graças a Deus, Deus deu livramento também. Eu até fiquei espantado também com o livramento. Eu sei muito bem como é, porque geralmente a gente vê casos de quem cai de moto, o corpo é o para-choque, né? Então acaba machucando muito, né? Sem falar outros casos que acaba tendo até morte.
Mas Deus, ele tem cuidado dos seus, né, minha irmã? Que bênção, que Deus, ele possa continuar abençoando a vida da irmã e toda a família aí, tá bom? Amém. Não dá mais tempo, né? Então, a irmã Cláudia, a irmã Sueli, a irmã Esther, Deus abençoe, tá? Nós vamos estar orando, e Deus também conhece o coração de todos, nós vamos estar orando por todos aqui do grupo também. A irmã Lissandra está... Irmão Joabe, eu só tenho agradeço a Deus pela vida, né? E por mais um dia, mas eu tenho 2 nomes, peço para oração. É Fernando e Tiago. Eles são 2 meninos que eu vi crescer, e hoje um está nas drogas e na bebida, e o outro porque a esposa foi embora e ele está bebendo muito. Aí a mãe me pediu que orasse por eles 2, Tiago e Fernando. Tiago e Fernanda. Tá bom, minha irmã, vamos estar orando por eles, tá? Amém. Pode fazer uma oração pra gente? Tá por aí, minha irmã? Ou tá na estrada com as crianças, né? Ou com a criança, com a filhinha pra escola. Se tiver, eu faço a oração aqui e a gente continua, tá bom? Tá por aí, minha irmã? Pode fazer a oração pra gente, irmã Lissandra? Faço sim, irmão. Contigo, então. Pode orar pra gente, minha irmã. Querido Deus e Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais uma reunião do PG. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Amém, Jesus. Amém. Esteja conosco durante este dia, Pai. Nos dê sabedoria, nos dá entendimento. Nos ajude a permanecermos fiéis a Ti, Pai. Amém, Jesus. Por favor, Senhor, nos guie, nos oriente. Esteja com cada pedido aqui, com cada irmão também. É o que eu lhe peço. E desde já lhe agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Pastor Josias, está com o senhor aí a palavra, tá? Amém. Deus E agora é abençoe só todos. alegria, né? Um abraço à irmã Lissandra, um abraço ao irmão Joabe, um abraço a cada um de vocês. Os Amém. microfones agora podem ser abertos. Um bom dia com alegria aí para todos, né? Bom dia com alegria. Que a gente possa sentir esse amor, essa paz, essa alegria espiritual. Bom dia, Joabe, Sandra. Bom dia, todo mundo aí. Bom dia, família do grupo. Bom dia, irmã Maria. Bom dia, Joana, Celi, Maria, Irmão Joabe, Lissandra. Lissandra. Grupo abençoado. Grupo Amém. Amém. Bom dia para o poder do Senhor Jesus. Bom dia, meu Pai. Bom dia, Deus abençoe. que sempre ora por mim. Bom dia com alegria para todos aí. Bom dia. A paz de Um abraço a todos, irmãos. Amém, amém. Até a próxima Cheiro terça, no se Deus coração. quiser. Deus Não quiser. se Até a esqueça, próxima. precisamos ser batizados diariamente com o Espírito Santo de Deus, né? Amém, irmão José. Amém, Hoje pastor. seja um dia de bênçãos para todos nós. Amém? Amém. Amém. Tchau. Um abraço, pastor Josias. Um abraço para todos. Um abraço. Amém. Abraço. Bom dia, pastor. Bom dia.